Jesus está dizendo que Perfeito. ele tem nas mãos do Pai ninguém escapa, desde que a pessoa persevere. Exatamente, é o que o texto grego, a meu ver, diz. Embora irmãos calvinistas, por razões mais do que sobejamente óbvias, terão uma interpretação distinta, mas nós temos uma série de particípios, Heber, sobretudo em João capítulo 10, versículos 27 e 28, onde o texto grego, de forma resumida, ele vai dizer o seguinte: aqueles que continuam me ouvir, aqueles que continuam me seguindo, aqueles que continuam crendo em mim, são estes que não serão perdidos e que não podem sair ou cair das mãos de Jesus. Então não é alguém que simplesmente teve uma fé inicial ou momentânea no passado, o famoso levantou as mãos e aceitou a Jesus, aquela coisa toda, e ficou por isso. Não, a nossa jornada de fé envolve uma fé contínua, perseverante, consistente ao longo de toda a nossa vida. E eu pergunto, quem é que é conclamado, desafiado ou encorajado a crer? É o crente. Não é Deus que vai fazer isso por mim, não é o Espírito Santo. Se fosse Deus que fosse fazer isso por mim unilateralmente e incondicionalmente, as diversas advertências, cuidado com isso. João, já que o irmão citou João 15, permaneçam em mim, se vocês não permanecerem em mim, eu em vocês, como um galho vocês são tirados, cortados, lançados no fogo. O próprio calvinista William Hendrickson, ele diz que é o homem que tem que se esforçar para ser salvo. Olha só, um calvinista dizendo isso, e eu cito o comentário dele. É isso mesmo. Afinal de contas, as advertências, alertas e encorajamentos para perseverar que são dados ao crente não teriam o menor sentido, o mínimo cabimento, se é Deus que me preserva, me guarda unilateralmente e eu, Carlos, ou qualquer crente não tenho que fazer nada. Isso não teria o menor sentido nas Escrituras. O irmão pode... Está com a Bíblia aí no celular? Posso pegar, claro. Hebreus 7:25, por favor. Vamos lá. Hebreus 7:25, deixa eu tentar abrir aqui rapidinho. Vamos lá. Hebreus, estou chegando lá. Pronto, Hebreus 7:25. Pois não. Pode ler. Pode ler? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus ou se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Perfeito. Que Jesus salva? Aí... Aqueles que se chegam ou se aproximam. Qual versão que você está lendo aí? Eu estou pegando uma aqui, ela segue mais ou menos a ACF ou porque a Almeida Revista Atualizada diz totalmente. Pode salvar totalmente. Perfeito. A NVI que você fez diz definitivamente. Perfeito. E se perseverar até o fim é salvo definitivamente, é verdade. Não, mas não está escrito de perseverança aí. Não, mas esse texto, o verbo também está no particípio. Aqueles que se aproximam dele. Quer ver? Vamos pegar aqui, quer ver? Que se aproximam por ele. Sim, por meio de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Então, é Jesus que está salvando. Sim, mas é ele que salva. E ele salva totalmente, definitivamente, perfeitamente, segundo a Revista Corrigida. Sim, de novo aqui, eu tô lendo a corrigida agora, vamos ver se eu pego outra aqui, é o 7:25, a corrigida. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, é a mesma coisa, se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Perfeito, mas ele salva perfeitamente ou completamente ou totalmente quem? Aqueles que por meio de Jesus vivem se aproximando de Deus. Tem o contínuo. Isso, você está entendendo? Exatamente. O texto grego, ele já, não precisa nem do grego, na verdade o português deixa claro. Então aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que perseveram se aproximando de Deus por meio de Jesus, não há salvação fora de Jesus, qualquer arminiano, qualquer cristão conservador concorda com isso. Então desde que eu me aproxime de Deus por meio de Jesus eu sou salvo. E se eu não me aproximar, e se em algum momento eu deixar de me aproximar e morrer nesse estado, logo eu não sou salvo. Então esse texto é simplesmente respondido, tranquilamente. Agora vamos deixar os versículos um pouquinho de lado e vamos trabalhar a questão teológica de fundo. Assim, para o telespectador e a telespectadora entenderem. Por que o calvinismo, ou Calvino, né, teve essa ideia que é muito chocante para o leigo, porque
dá a nítida impressão de que Deus não respeita a liberdade humana, já que ele decreta quem vai ser salvo, quem não vai, e elege os salvos e endurece os não salvos e por aí vai. Por que ele fez isso? Por que ele defende a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre? Pelo desenvolvimento do pensamento de quem é o Salvador. A obra do Salvador, ela é perfeita, completa e total. Se o crente, salvo por Jesus, perder a salvação, então essa obra não foi perfeita. O Salvador não é perfeito. A segurança do salvo não está no salvo, mas no Salvador. Como é que você responde a isso? Eu concordo que a segurança está no Salvador, mas eu só complementaria, não unilateralmente no Salvador. Esta é a divergência. Por quê? Jesus, ele não fará absolutamente tudo por mim. De novo, caso contrário, qual o sentido das advertências, dos alertas? Permaneça em mim, continue crendo, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia, aquele que perseverar até o fim, Mateus 10:22, será salvo. Qual o sentido desses inúmeros textos bíblicos, se tem apenas uma pequeníssima amostra, se tudo depender unilateralmente de Deus? Entenda-se, de Jesus, do Espírito Santo, do Pai. Então, qual o sentido? Você entendeu? Então, a meu ver, esse é o problema na leitura calvinista. Além disso, Calvino tem outro elemento, tem vários outros problemas, eu digo de novo com respeito, é claro, na interpretação de Calvino, porque quando a gente lê as Institutas e outros textos de Calvino, Calvino ensina um negócio que muitas pessoas não falam, eu toquei nessa ferida no texto, que é a chamada fé temporária. Então, por exemplo... Ele tem que explicar Hebreus. Exatamente. Não só Hebreus, mas outras coisas. Então, o que Calvino vai dizer? Vamos pegar a situação de um apóstata. Perfeito, que é o nosso debate. Se uma pessoa, imaginemos que ela comece a sua vida crendo, a vida cristã crendo, é óbvio, senão não seria crente. Mas em algum momento ela decai dessa fé, ela abandona e suponhamos que ela morra incrédula. Como que Calvino, por exemplo, poderia responder? Poderia dizer que ela nunca foi crente, ou poderia dizer que ela teve uma fé, mas uma fé temporária, uma fé que no início ela está presente na vida desse indivíduo, mas que com o tempo ela se esvairá. Olha só, isso eu estou citando textualmente Calvino. Qual o problema disso? Chega no final das contas, no juízo final, tem o juiz do trono branco com milhões ou bilhões, não sei quantos de incrédulos. Deus vai dizer, fulano, cicrano, beltrano, abre o livro da vida, das obras e tal, você não creu em mim, não perseverou em crer em mim. Como assim? O Senhor me deu apenas uma fé inicial, essa fé era temporária, o Senhor a resgatou, tirou de mim, o Senhor deu o pirulito para a criança começou a gostar, o Senhor tirou o pirulito e está me cobrando e me responsabilizando por não ter permanecido em algo que o Senhor me sonegou e tirou de mim. Romanos 9. Isso é absurdo. Aí Romanos 9 é outro caso que não se encaixa, né? Entendeu? Só que a culpa será da pessoa, isso é complicado. Aí você pega calvinistas como R.T. Kendall, que vão dizer que a doutrina, o ensino da fé temporária de Calvino, ela foi o escândalo do calvinismo inglês. Ela foi o constrangimento e o escândalo do calvinismo inglês. E eu concordo, né? Porque essa doutrina é escandalosa. Quer dizer, então é nesse sentido, voltando à pergunta feita inicialmente, que eu não creio que a fé é um dom de Deus no sentido calvinista, né? Agora, no sentido arminiano, de que é um dom de Deus, mas que eu devo recebê-lo e posso não recebê-lo, posso rejeitá-lo, posso dizer não à graça, sim. E isso não me torna o centro das atenções. Foi Deus quem decidiu soberanamente que a salvação seria condicional. Em Efésios 2:8, tá. Diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isto, você discute no livro, mas eu queria que Perfeito. Então, esse texto aqui, pela graça sois salvos, né, de apisteos, por meio da fé ou através da fé, cai tudo. E isto, pronome demonstrativo, não vem de vós, é dom de Deus. Temos uma grande discussão quanto a esse texto, porque irmãos calvinistas, exegetas calvinistas, via de regra, se valem desse texto para dizer que a fé é um dom de Deus, mas no sentido calvinista que eu brevemente citei. Que é a ferramenta de salvação. Isso, ok. Deus elegeu o sujeito, Deus me elegeu, ele vai fazer eu crer.
Isso, ok, na perspectiva calvinista. Na perspectiva arminiana, ele não vai fazer eu crer. Ele vai me dar todas as condições, vai me impulsionar, me influenciar e tudo, mas eu posso não crer. Eu é que decido. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu posso dizer sim ou não, né? Por causa das advertências e por causa de todo o escopo bíblico. Então, a questão é a seguinte, a leitura desse texto, normalmente, muitos entendem o seguinte, não, a fé é um dom de Deus, só que a palavra fé ali em grego, a palavra pistis, ela é feminina, tanto quanto a palavra charis, graça, que também é feminina. E o pronome demonstrativo tuto, ele é neutro, que é isto. Então, ele não pode estar se referindo ali à fé, que é um substantivo feminino, porque em grego há uma concordância nesse aspecto gramatical, e não pode também se referir à graça. Então, portanto, a meu ver, citando Archibald T. Robertson, um importante exegeta batista e profundo conhecedor do grego, nesse contexto, ele vai dizer que o isto diz respeito ao ato de ser salvo pela graça de Deus e mediante a fé enquanto resposta humana, porque sou eu que tenho que responder, né? A Bíblia sempre conclama, convida, exorta o crente a responder em fé. Então é por isso exatamente que nós seremos ou não condenados no final das contas se nós resistirmos à graça ou se nós não resistirmos a ela. Essa é a questão.